Olá, quem fala é Isaías Cardoso. Nessa videoaula aqui de número 2, dando continuidade à aula anterior, eu estava mostrando como criar um site do zero. Eu tinha dito no final da aula que eu ia mostrar como instalar o WordPress e de forma manual, tá certo? Na aula anterior, instalou o WordPress usando esse script aqui, esse programa aí esse software dentro do cPanel aqui, que é o SoftClose, que instala vários aplicativos. E instalou o WordPress manualmente, só colocou as informações, ele fez a instalação lá tudo certinho, tá certo? E também tinha um probleminha lá de SSL, que é o segurança aqui no site, mas já foi resolvido e agora está aparecendo aqui que a ligação é segura, né? A conexão é segura. Então a gente vai fazer a instalação do WordPress aqui manualmente também, para você aprender como fazer. E eu vou dizer por que eu estou dizendo isso. Se você entrar hoje na internet, você vai encontrar muitas pessoas, tipo assim, dizendo como criar site e tudo mais, principalmente no YouTube. O pessoal que trabalha com marca digital diz muito que você precisa ter um site ou blog, que com um site ou blog você consegue marcar sua presença online. E isso está certo, ok? Só que a questão é assim, quando eles vão te ensinar a criar um site profissional, e eles vão te mostrar toda a questão, tipo, meio por fora, ok? A contratação do domínio vai mostrar como fazer, e contratação do servidor vai mostrar como fazer. Aí depois ele entra no cPanel, mostra como ir fazer a instalação, e geralmente eles costumam usar essa opção aqui de instalação do WordPress automaticamente. E isso não está errado, isso está certo. Só que a questão é o seguinte, tipo uma pessoa que leia, que não tem muito conhecimento, quando entrar no cPanel, ele vai ver para um tutorial e tenta fazer igual, onde você fizer clique, vai lá também fazer também. Mas ele não tem a ideia assim de como funcionam os servidores e tudo mais. Aí no caso, quando terminar a instalação do WordPress, a pessoa entra lá no painel do WordPress, começa a gerenciar o site e pronto, a questão continua dali para frente. E o servidor fica como? Tipo, quando der um problema de banco de dados, quando der um problema dos arquivos, quando, tipo, quer criar conta de e-mail, todas essas coisas aí, deu um problema com plugin e tudo mais, a pessoa vai resolver como? Não vai fazer isso pelo painel do WordPress, porque às vezes dá um problema que não o painel do WordPress fica acessível. Então você precisa fazer tudo pelo servidor. Então, essa questão precisa ser compreendida no todo. Você não vai olhar para o seu site apenas olhando para o painel de gerenciamento. Você tem que saber onde o seu site está montado, que é a estrutura para o seu site poder funcionar corretamente. Então eu vou mostrar isso por causa dessa questão. A gente não pode entender que a gente instala um software, ele faz tudo lá direitinho e ponto, acabou. Não funciona desse jeito, né? Eu outro dia até comprei um curso mesmo, comprei para ver como é que era. E o curso tinha umas 5 aulas. A pessoa mostrou como criar um site, disse que é tipo, e responder a pergunta o que é um site, toda a estrutura de um site e tudo mais. E depois, para mostrar a pessoa como criar um site, ele usou uma plataforma aí, uma dessas empresas aí que vende domínios, que vende servidores VPS. Ele foi instalando um VPS. Então, o VPS é o mais complexo ainda. Se você tem dificuldade em trabalhar com um servidor que usa o cPanel, que você consegue ver tudo aqui, só clicar e fazer as coisas, imagine um VPS, que a maioria das coisas que você faz no painel de gerenciamento, você só configura o domínio, certificado SSL, essas coisinhas. Você não tem um painel para gerenciar tudo como você tem aqui no cPanel. Então, nesse caso, quando é um problema, a pessoa vai fazer o quê? A pessoa não sabe onde é que fica o banco de dados. A pessoa não sabe como remover, corrigir e criar, editar banco de dados. A pessoa não sabe onde é que estão os arquivos, a pessoa não sabe como isso é o servidor via HTTP, via SSH e um monte de coisas. Então, ele é um detalhe técnico que você precisa saber. Não pode entender o seu site apenas como um painel de administração. Não funciona desse jeito, entendeu? Então é por isso que eu tô mostrando essa parte aqui também mais técnica, para você aprender e a fazer. Então a gente criou o nosso site, o site já está lá funcionando, ok? Quando você entra aqui no painel do WordPress, aliás, no painel aqui do cPanel, que é do seu domínio, a empresa vai enviar o link lá para acessar e tudo, isso aí não é problema. É só acessar o endereço, tem o e-mail e a senha de acesso e ponto final. Então você acessa aqui o cPanel, aqui aparece e o domínio principal, e no caso eu estou usando um cPanel, que eu posso adicionar vários domínios, ok? Então é por isso que a gente fez lá e adicionou o domínio anteriormente aqui no domínio de complementos, que é para poder, aqui no domínio de complementos, para o domínio poder, para eu poder usar aquele domínio dentro desse mesmo servidor, né? Então aqui está o criar site, tem outros aqui que eu tenho adicionado, que são de meus projetos, tá certo?
E então você tem aqui aqui as opções de criar e-mails. Você tem a opção aqui de gerenciar os seus arquivos, gerenciar backup, aqui contas FTP. Aqui a opção de banco de dados, trabalhar com os bancos de dados. Aqui a opção de trabalhar com os domínios. Aqui tem as métricas estatísticas, que é segurança. Aqui tem os softwares que você pode gerenciar e instalar. Aqui tem algumas opções avançadas, preferência. Aqui na opção de software close, que tem os vários scripts que você instala. Então, basicamente, você vai trabalhar com o quê? Com o banco de dados, você vai trabalhar com domínios, para adicionar domínios, e também o gerenciador de arquivo, né? Que é o root lá do site. Aí também tem a opção de e-mail, criar suas contas de e-mail. E aqui no gerenciador de arquivo, que é onde está lá todos os arquivos do seu site, ok? Então, o root, a raiz do seu site, a raiz do seu servidor é esse aqui, é o public underline HTML. Então, aqui fica aquele site padrão, que no caso é o site que aqui, é o domínio primário do servidor. Então, quando eu contratei a hospedagem, ele perguntaram qual domínio você vai usar, aqui, né, mostrando o HostGator, né? Então, eu disse que eu ia usar o CreoloBuzz, então esse continua o domínio primário aqui nesse servidor. Então, o root é desse domínio primário, está aqui dentro do public underline HTTP. Então, quando você entra aqui, esse aqui, tudo que está aqui tem a ver com o site creolobusiness.com, tá certo? Então, quando você adiciona adiciona domínios de complementos, ele é adicionado dentro desse home aqui, dentro do usuário, ok? Então, eu tenho aqui a igreja conectada, eu tenho aqui o Olhar Cabo Verde e tenho aqui também o Criar Site. Então, se você fizer dessa forma, vai aparecer que não aparece no meu. Mas se você quiser tá usando apenas um domínio primário, ele vai aparecer que nem aparece aqui no CreoloBuzz. Você só acessa aqui o public underline HTML e você vai estar dentro do root do seu site. Eu, no caso, como eu estou usando o domínio de complemento, o cPanel cria uma pasta para esse domínio. E aqui que eu tenho que acessar. Quando você acessar o domínio, aqui vai aparecer o criar site e ponto tal. Ninguém precisa saber que dentro do servidor tem pastas separadas lá para cada domínio. Isso aí é problema interno do servidor e não vai aparecer aqui com barra o nome da pasta, não tem nada disso. Você vai acessar o seu domínio lá como se fosse um domínio primário sem nenhum problema, tá certo? Então, para instalar o WordPress manualmente, então a gente vai fazer o que? Eu vou limpar tudo que está aqui dentro, ok? Vou limpar tudo aqui que tem a ver com o WordPress. Ok, eu vou ignorar aqui, pode excluir a lixeira, ele vai limpar tudo. Vou deixar só essa pasta aqui, que é a pasta que tem o certificado SSL, tá certo? Então isso aqui eu não vou remover. Então agora, se eu voltar aqui no site e fazer atualizar a página aqui, vai aparecer um index off. Por quê? Porque aqui dentro do Criar Site não tem mais nada aqui. Entendeu? Não tem arquivos do site, não tem nada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele arquivo que a gente baixou na aula anterior, que é do WordPress, que a gente baixou lá no wordpress.org. Ele vem nesse formato aqui. É um arquivo zip, ok? Dentro tem a pasta WordPress, ok? Então a gente vai subir esse arquivo com os arquivos do WordPress aqui dentro para o root do nosso site Criar Sites. E a gente vai clicar aqui em carregar, aqui nessa opção selecionar arquivo, a gente vai procurar aqui a pasta WordPress, o ficheiro WordPress, aqui WordPress 5.7.2, ele vai carregar o arquivo aqui, é 16 MB, aí vai dependendo da velocidade da sua internet, ele vai demorar um pouquinho ou não. A gente vai esperar para fazer isso rapidinho. Ok, e completo. Vou clicar aqui para voltar. Então, e uma primeira informação: quando você for carregar qualquer arquivo para o cPanel do seu domínio, esse arquivo, se for zipado, tem que estar no formato zip, ok? Ele não vai aceitar carregar arquivos zipados no formato RAR. Tem um ponto RAR que é do programa WinRAR, que a gente usa para compactar e descompactar arquivo. Ele tem que estar sempre no formato zip. Se tiver no formato RAR, ele vai dizer que não vai ser possível carregar o arquivo, ok? Então o arquivo já está aqui zipado, a gente precisa extrair para colocar os arquivos do WordPress. A gente faz clique aqui em extrair. Aqui ele vai perguntar onde a gente deseja extrair, como a gente vai extrair no root do Criar Sites. A gente vai deixar desse jeito, não vai colocar mais nada. Faz clique em extrair. Ele vai carregar todos os arquivos, ok?
A gente faz clique em close aqui, fecha. E ele colocou a pasta. Por quê? Porque o arquivo que a gente baixou e... Vou abrir aqui, só para mostrar de novo. Onde está o WordPress? Você percebe que aqui a gente baixou um arquivo zip, que é da instalação do WordPress, só que dentro desse arquivo zip tem uma pasta, tá certo? Então é por isso que está aparecendo desse jeito aqui, tem uma pasta. Só que a gente não precisa da pasta aqui. Aqui, se a gente atualizar, ele vai aparecer aqui a pasta WordPress. Só que a gente não quer isso, né? A gente precisa que os arquivos do WordPress estejam expandidos dentro do root, não dentro de uma pasta que está dentro do root. Então a gente vai abrir a pasta, faz clique aqui em selecionar tudo e faz clique em mover arquivos. Vai mover todos esses arquivos lá para o root. Então, no caso, você percebe que aqui tem um root, que é o criasite.info, tem a barra, depois tem o WordPress. Aqui é a pasta, a barra e depois da barra é o nome da pasta que está aqui. Então a gente vai ter que apagar a pasta, que a gente não quer colocar tudo dentro, aliás, já está dentro da pasta, né? Não precisa colocar de novo, a gente tem que apagar a pasta e colocar, diz para ele mover para o root do site. Faz clique em mover, ele vai mudar, carregar todos os arquivos, faz clique em voltar um nível acima. Você percebeu que ele colocou todos os arquivos aqui dentro do root de criar site. A gente pode apagar essa pasta WordPress aqui, não precisa dela. Pronto, já apagou a pasta e aqui está os arquivos do WordPress. E a gente tem aqui também o arquivo zip do WordPress que a gente baixou, tá certo? Agora, se a gente voltar aqui e fazer clique em atualizar a página, automaticamente o WordPress vai fazer a conexão, porque ele já entendeu que aqui tem os arquivos do WordPress, tá certo? Então, como tem os arquivos do WordPress e não estão instalados, ele vai pedir para fazer a instalação. Então, aqui tem duas questões que eu gostaria que você aprendesse. E você pode fazer a instalação do WordPress de duas maneiras. A primeira coisa que o WordPress precisa fazer antes de instalação é conectar com o banco de dados. Então, ele te dá a opção de você fazer isso automaticamente por aqui. Você faz clique aqui em Vamos Lá, ele vai te dar essa opção. Colocar um nome de banco de dados, nome de usuário, uma senha, o servidor do banco de dados e o prefixo das tabelas. Coloca todas as informações certinho, faz clique em enviar, ele vai conectar, se está tudo certo, ele faz a conexão e instala o WordPress. E depois a outra opção é você fazer todas essas configurações aqui no arquivo e o wp-config que pega essas informações e na hora, em vez de o WordPress trazer para essa tela, ele vai voltar diretamente para a tela que é a tela de configuração e de instalação do WordPress, tá certo? A gente vai fazer das duas maneiras. Só que a gente precisa antes dessas informações, né? Eu vou voltar aqui. Aqui a tela que apareceu primeiro, ok? Então a gente precisa do banco de dados, a gente precisa de nome do usuário do banco de dados, a gente precisa de uma senha do banco de dados, a gente precisa do servidor do banco de dados e o prefixo das tabelas. A gente volta aqui no painel do WordPress, aliás, painel do cPanel, e vem aqui em banco de dados. A gente vai criar aqui um novo banco de dados com o nome e criar sites. Eu acho que deixar criar site mesmo, criar banco de dados. Onde já criou o banco de dados, o banco de dados vai ficar sempre pega o nome do usuário do cPanel e depois underline e o nome do banco de dados. Tipo, alguns painéis aí pode criar de uma forma diferente, mas no cPanel geralmente é essa estrutura. A gente precisa de criar um usuário para o banco de dados. A gente vai criar o igual, o nome do usuário com o nome do banco de dados vai ser igual. Vou colocar a senha desse jeito aqui. A senha eu vou colocar desse jeito que eu copiei lá. Vou criar o usuário. Pronto, ele já criou o usuário com o mesmo nome que o banco de dados, que é o que a gente definiu. E a outra coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa adicionar o usuário ao banco de dados. Então, esse usuário aqui criou e criar site, a gente precisa adicionar ele. Faz clique em adicionar. E aqui a gente faz clique em selecionar todos os privilégios e faz clique em fazer alterações. Pronto, apareceu uma mensagem aqui de êxito que já está trocado, a gente pode voltar. Então, as informações que a gente tem é esse aqui. Esse aqui. Eu criei o usuário com esse nome, o banco de dados com esse nome e a senha com esse nome, ok? Então eu coloquei tudo com o mesmo nome. Então bora fazer a instalação aqui e conectar o banco de dados. A gente faz clique aqui, o usuário, o banco de dados é esse aqui, o usuário é esse aqui e a senha é a mesma, ok? Então eu coloquei tudo igual lá para não ter que escrever muita coisa. E o servidor do banco de dados é sempre localhost, ok?
E no prefixo das tabelas, ele te dá essas opções aqui e por padrão, mas você pode colocar diferente. Pode colocar outros caracteres, se você quiser que não fique. E é bom que você coloque diferente, porque esse aqui é o padrão. Até para tentar hackear site, o pessoal já sabe que esse é o padrão, né? E vou colocar aqui desse jeito. A gente faz clique em enviar. Automaticamente ele diz, muito bem, já concluiu esta parte da instalação. Então o WordPress pode se comunicar com o banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar, ok? Então se eu fizer clique aqui, ele vai fazer a instalação do WordPress. Agora a gente volta aqui no painel do WordPress para ver o que aconteceu. E aqui no painel, aliás, no root do domínio, para ver uma coisa. Você percebe que a gente tem um arquivo aqui que se chama wp-config. O wp-config é o arquivo que pega as informações do banco de dados, ok? Essas informações que a gente colocou agora aqui do nome do banco de dados, usuário e a senha, ele fica nesse arquivo aqui. Só que ele vem com um arquivo de exemplo. Esse sample aqui é exemplo. Então, quando o WordPress vai fazer a instalação, ele pega esse arquivo e cria um novo arquivo sem esse sample aqui. Ele cria um arquivo wp-config sem o sample, baseado nesse arquivo, ok? Então, se eu fizer a instalação aqui, instala o WordPress, quando vai pedir aqui qual é o título do site, vou dizer criar sites. E o nome de usuário, eu vou usar esse mesmo aqui. Ok, vou usar essa mesma senha aqui. E quando a senha for muito fraca, ele vai dizer que você precisa confirmar que deseja usar essa senha fraca. E aqui eu vou usar um e-mail fictício que não existe, porque é apenas de texto, ok? Então a gente faz clique em instalar. Ele já instalou o WordPress. Se a gente fizer clique aqui em acessar, e a gente vai clicar aqui, colocar o usuário e a senha, a gente faz clique em acessar e a gente já está aqui, ó, a gente já está aqui dentro do painel do WordPress, tá certo? E pronto, a instalação já está feita. Então agora eu vou fazer da forma que eu te mostrei. Então você percebe que esse aqui, arquivo da config sample, está aqui. Então eu vou clicar aqui em recarregar a página. Você percebe que ele criou mais um arquivo. Okay. Aqui tem um sample que é o de exemplo que vem para o padrão, e ele criou esse outro aqui. Eu vou clicar aqui em editar esse arquivo para ver uma coisa. Então você percebe aqui nessas informações aqui, ó, o nome do banco de dados é esse aqui, o que a gente criou. Aqui o usuário do banco de dados, esse aqui que a gente criou. E a senha do banco de dados, esse aqui que a gente criou. E o servidor, o host do MySQL, que é o servidor lá do MySQL, ele é o localhost que a gente criou. E aqui ok, esse aqui não tem importância. Ok, então essas são essas informações: o usuário e banco de dados, o usuário, a senha e o servidor do banco de dados. E aqui, acho que aqui embaixo aparece o prefixo das tabelas do banco de dados que a gente criou. Então, se a gente for voltar aqui e para acessar o PHPMyAdmin, com o PHPMyAdmin a gente consegue gerenciar todas as tabelas ou os bancos de dados que a gente criou no nosso site. A gente tem aqui o criar site, ok? Está aqui o criar site e está aqui o nosso banco de dados com todas as tabelas aqui do WordPress. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar tudo do início, ok? Eu vou apagar esse arquivo aqui da up-config e só vou deixar as informações básicas lá do WordPress. Então já apaguei esse arquivo, vou apagar esse arquivo aqui. E aqui no banco de dados a gente vai limpar as tabelas. A gente não vai apagar o banco de dados e o usuário que a gente criou aqui, né, configurando, né? A gente vai deixar o mesmo usuário, o mesmo banco de dados. A única coisa que a gente vai fazer é apagar as tabelas, porque quando a gente criou o banco de dados, o WordPress fez a instalação, o que ele fez foi criar as tabelas do WordPress, ou seja, eu vou clicar aqui em elimina, fala em sim, ele limpa o banco de dados. Eu vou voltar aqui e está vazio, ok? Está vazio, então a gente só precisa das informações. Então a gente volta aqui no criar sites e você perceber que ele vai pedir para instalar o WordPress. Por quê? Porque a gente apagou o arquivo de configuração
do WordPress, então ele não conectou mais com o banco de dados, ele vai pedir essa informação aqui. Eu vou fechar e a gente vai fazer manualmente. Vai pegar esse arquivo aqui, o sample, e a gente vai aí mudar o nome, deixar o config mesmo, ok? Aqui ficou o wp-config, a gente vai clicar aqui em editar esse arquivo e a gente vai colocar as informações manualmente, ok? Aqui o nome do banco de dados, é esse aqui que a gente criou. O usuário do banco de dados é esse aqui e a senha era a mesma coisa. E aqui o nome do host do MySQL fica localhost. E aqui no prefixo das tabelas a gente vai mudar também, que nem a gente fez no outro. Então a gente faz o que? Salva o arquivo e fecha, ok? Só isso. Então quando você vem aqui e clicar em criar sites de novo, o que é que ele vai fazer? Automaticamente ele não vai voltar lá para aquela página pedindo informações do banco de dados, porque a gente já fez isso no wp-config, já está tudo configurado lá. A gente só precisa colocar aqui as informações do site. Criar sites, o usuário eu vou usar aquele mesmo outro, a senha eu vou usar a mesma e dizer que eu confirmo que a senha é fraca. E aqui vou criar sites @gmail.com e clicar aqui. Aqui tem uma outra informação que é, se você não quiser que os motores de busca indexem seu site, você pode colocar essa caixinha, mas tipo, a gente quer isso, né? Quando a gente cria um site, a gente quer que o Google e o Yahoo Search, o Bing indexem o nosso site para aparecer nos motores de busca. Então deixa desmarcado e a gente faz clique aqui em instalar o WordPress. Ele já instalou o WordPress, a gente faz clique aqui em acessar, coloca as informações que a gente colocou lá, usuário e senha, faz clique em acessar e a gente já está dentro do painel do WordPress, tá certo? E a gente voltar aqui agora no banco de dados, vou fazer clique aqui na home de novo, e vou acessar esse banco de dados, você vai perceber que as tabelas já está aqui de novo, porque a gente fez a instalação do WordPress novamente, tá certo? Então essa é a informação que eu gostaria que você aprendesse como fazer, instalar o WordPress manualmente. A gente pode pagar esse arquivo aqui, e tem uma opção aqui que é ignorar a lixeira, ok? Não precisa ir lá para a lixeira, porque vai ficar lá armazenando e contando os espaços no servidor. Ignora a lixeira e apaga. Ele já elimina de vez. Ok? Então eu gostaria que você aprendesse isso, que é como instalar o WordPress, onde está o banco de dados, como mexer nos arquivos, como criar banco de dados, criar usuário, adicionar o usuário ao banco de dados, dar os privilégios e fazer a instalação do WordPress tanto automaticamente através do soft close e também fazer aqui pelo gerenciador de arquivos manualmente, tá certo? Então essa era a dica. Se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar o comentário embaixo do vídeo. E eu vou gravando alguns vídeos mais falando sobre o WordPress, ok? Algumas dicas aí de segurança, instalar certificados SSL e tudo mais, tá certo? Que vão te ajudar aí a blindar o seu site e criar um site com uma estrutura melhor para essa questão da web que não está muito seguro, né? Então tudo que você fizer na segurança, mas o seu site vai ser muito bom, tá certo? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima videoaula. E antes, não se esqueça de dar aquela joinha aí. Se você não se inscrever no canal, inscreva aí no canal para dar uma força e até a próxima videoaula. Valeu!